São Paulo é a capital mundial da vacina, a cidade que mais vacina no país. E se vacinar é muito importante, seja contra pólio, o sarampo, a influenza, a Covid-19 e outras doenças. Então, vá à UBS mais próxima, vacine-se e mantenha sua carteira de vacinação sempre atualizada. Em São Paulo tem vacina em todas as UBSs. E onde tem vacina, tem gente protegida. A partir de agora, você está no resumo com o jurista aqui, ó, Charada, presidente do IBEDAFT, aqui na TV Aberta de São Paulo. Professor, nosso primeiro programa de 2023, e tem muita notícia, né? Posse de governador, posse de presidente, ministros, secretários, né? Enfim, o senhor está bem, professor? Passou bem o final do ano? Tudo bem, e você? Na medida do possível, governo novo, né, professor? E o senhor sabe que eu estou muito curioso para escutar o senhor, porque eu queria começar esse nosso primeiro programa com essa análise, né, de que perspectiva que seriam possíveis nesse novo governo, que até agora não adiantou uma linha de ação para ser imprimida nessa condução da economia, principalmente. O senhor quer dar uma comentada? Olha, Walter, desde o discurso de posse, e hoje estamos no sexto dia de governo, o presidente Lula não adiantou nada em termos de parâmetros a ser observado no desenvolvimento econômico do país. E continua com aquele mesmo discurso populista, combate à fome, redução de desigualdade, acabar com a discriminação, enfim, ele cria um monte de despesas visando a inclusão social, sem ter fonte de financiamento disso daí. Não sei como é que ele vai fazer. Não é? Então, se bem que ele disse que o teto de gastos era uma estupidez. Eu concordo, em parte, de que o teto de gastos realmente não deveria existir, porque não há como você congelar as despesas durante 20 anos num mundo globalizado, cheio de dinamismo, principalmente no Brasil, em que há crescimento demográfico a cada ano, demandando novos serviços nas áreas de saúde, educação. Então, não há mesmo que se falar em teto de gastos. Uhum. Agora, tanto é que esse teto de gastos foi implementado graças à ação da mídia, que encontrou nessa invenção do ex-presidente Michel Temer uma tábua de salvação, um instrumento para salvar as finanças do país. Não é por aí. É numa discussão que tive lá no Conselho Superior da FEComércio, eu fui a voz discordante, todo mundo disse que ia ser aprovado de qualquer jeito. E eu acrescentei que vai ser aprovado exatamente porque já tem a garantia de que não vai dar certo.
Aí o senador Cabral, que estava assistindo, ele saiu da mesa, foi até onde eu estava, com o caderninho na mão, para anotar a frase que ele achou original. Realmente, não deu certo, né? Quer dizer, é melhor acabar do que continuar desmoralizando esse teto de gastos. É como você tentar tapar o sol com a peneira, né? Não é impossível. Agora, não é porque não deve obedecer teto de gastos é que o governo pode criar despesas sem previsão de fonte de financiamento dessas despesas. Isso está errado. Independentemente do teto, Walter, um bom governante, ele promove o equilíbrio orçamentário, quer dizer, não gastar mais do que arrecada. Então, ele tem que estruturar o programa de governo dentro das possibilidades do Tesouro, contando, evidentemente, para a despesa de investimento, principalmente, com recursos provenientes da dívida pública, né? Mas não como o governo está fazendo, né? O governo, Professor, nesses 6 dias, não, no primeiro dia, é de estarrecer. Ele editou 52 decretos, maioria desses decretos voltados para o aumento da expansão de despesas, com reestruturação dos cargos em comissão e funções de confiança nos 37 ministérios que ele criou. Não é? E ainda, um desses decretos foi um desastre. É o 11.375, de 1º de janeiro, extinguiu as adidâncias tributárias e aduaneiras. Adidâncias, para quem não sabe, é uma espécie de adido tributário, a exemplo do que existe na área militar, adido militar, e na asa da Receita Federal, adido da Receita Federal. Que esses adidos funcionam como instrumentos de harmonização entre os órgãos homólogos dos países. Isso foi uma resposta que o presidente Lula deu, de uma forma exagerada, ao decreto do presidente Bolsonaro, que nos estertor de seu mandato havia criado a distância em Bruxelas, Paris e Dubai para nomear os elevados funcionários que estavam para deixar o seu governo. Então, deveria ter extinto esses 13, e não extinguir a distância que estava nos Estados Unidos e no Mercosul, que estava cumprindo o papel. Quer dizer, esse decreto desastroso só tende a desorganizar e desestruturar a Receita Federal. Professor, falando nessa história entre o Bolsonaro e o Lula, né, a gente teve a transmissão, e aí ficou aquela história, né, transmissão da faixa, quem vai dar a faixa, de repente o Bolsonaro foi viajar, enfim, esse simbolismo dessa questão, se é simbolismo a faixa, o senhor assistiu? Como é que o senhor avalia, né, essa questão da transmissão? O jornalista sempre estava apontando com curiosidade quem seria aquele que iria entregar a faixa. Né? Foi uma posse peculiar. E eu fiquei imaginando se não seria a cadela que estava no colo da primeira-dama que faria a transmissão da faixa. Né? Mas não foi. Deu de uma forma diferente. Mas, diga-se de passagem, a cadela que apareceu na posse foi o ponto alto da cerimônia, foi a cadelinha balançando o rabo, né? Chama resistência ela, né? A cadelinha tem o nome de resistência. Professor, tem outra pergunta aqui. É sempre bom estar com o senhor, viu? Depois eu quero até comentar com quem nos assiste que o professor Kiyoshi é fonte nossa da TV há muito tempo, há quase mais de 29 anos, professor. Toda semana a gente está junto, graças a Deus. Professor Kiyoshi, tem outra pergunta que está aqui, olha, tem essa questão da posse do Haddad, né? Na fala dele lá, ele criticou a atual regra de teto de gastos, comentou, né? Adotada durante o governo de Michel Temer para regular investimento e tal, e sugeriu essa limitação atual
que não é viável, né, que foi descumprida, tal. O senhor já fez uma análise prévia disso, mas o senhor quer situar na fala dele, né, nesse aspecto? É, em primeiro lugar, Walter, para quem conhece noções básicas de direito financeiro, não deve criar dois ministérios, um para fazer planejamento, para fazer propostas legislativas em matéria orçamentária, e outro para gerir a arrecadação e direcionar as despesas, acompanhar o fluxo de entrada e saída do dinheiro, que é o Ministério da Fazenda. Então, os dois, o Ministério da Economia abrangendo Fazenda e Planejamento é que está correto. Agora, o presidente Lula voltou ao seu estilo antigo, quando se dava o entrechoque entre o ministro do Planejamento fazia uma coisa e o ministro da Fazenda fazia outra coisa. Isso não dá certo. Então, não devia haver desmembramento. Mas, já que houve desmembramento, era de se esperar que nomeasse os titulares que se harmonizassem, que tivessem pensamento idêntico, o que não é o caso. A própria Simone Tebet, em seu primeiro discurso, ele já demonstrou a divergência com o pensamento do Haddad. Ele levou essa preocupação ao presidente Lula, que disse que isso não importa, e que o governo dele era democrático e que a divergência era salutar. Ora, bolas, uma coisa é você ouvir diferentes opiniões divergentes, não é, para tomada de decisão. Outra coisa é você colocar nos ministérios titulares com pensamentos diversos, quando o certo é que os dois ministérios têm que atuar em sintonia, mesmo porque já não deveria ter havido esse desmembramento, né? Então, é evidente que vai dar confusão. Aliás, o PT é o partido do caos, né? Quanto mais confuso e complicado, é melhor. O PT não faz nada simples e objetivo. Tudo que faz é obscuro, é contraditório, é complicado, é complexo, entendeu? Então, o governo Lula vai acabar operando com essa complexidade, com essa perplexidade e contradição entre dois dos principais ministérios, né? Não estava aqui na minha linha de pergunta, mas como é que seria essa atuação? Tem agora a Tebet, né, que está no planejamento, ele que está no Ministério da Economia, e tem o Alckmin também, né, que é vice-presidente, também pegou um outro ministério que são coligados, né? Como é que o senhor acha que vai ser essa interpretação do centro-direita dela e ele, né? Vai ser uma convergência aí? Será que vai dar confusão também, doutor? Claro que vai dar. Eu fiquei preocupado porque, com a fala da ministra Simone Tebet, que foi na linha do presidente Lula. É tudo pela inclusão social. Então, ela também... Eu não tenho nada contra a inclusão social, mas há de que se ponderar que a linha da ministra Simone Tebet é erradicar a pobreza, acabar com as desigualdades sociais, acabar com a fome, quer dizer, tudo que ela vai planejar, se bem que ela cautelosamente ela disse, sem prejuízo da responsabilidade fiscal, cumprimento das normas de responsabilidade fiscal. Não sei como que isso vai ser possível. Você canalizar quase todos os recursos disponíveis do Tesouro para essa área de inclusão social sem ferir a lei de responsabilidade fiscal. Isso é meio difícil. Agora, o discurso da ministra, assim como do presidente, está centrado na remoção das consequências ruins que surgiram em função da falta de uma política econômica global, né, que pudesse estancar os surgimentos dessas dificuldades. Então, era preciso, Walter, investir, atacar as causas. As causas é a falta de investimento. Então, você teria que transformar o Brasil num canteiro de obras de norte a sul, leste a oeste,
fazer obras de infraestrutura, expansão nas rodovias, transporte ferroviário, transporte aéreo, construção de refinarias para processar o petróleo extraído do pré-sal, fazer usinas hidroelétricas para suprir a falta de energia elétrica, ou implementar outras fontes de obtenção de energia, entendeu? Enfim, melhorar e expandir a infraestrutura, inclusive de comunicação, que está emperrando a economia. Então, você fazendo isso, vai gerar recursos, vai dar emprego para toda a população hoje sem trabalho, né? E vai gerar recursos que vai propiciar um aumento do PIB. E isso, consequentemente, vai acabar com o regime de fome e de pobreza. Então, você, em vez de investir na causa, né, para aumentar a médio e longo prazo a produtividade do país, você está tirando recursos de investimento para correr atrás da pobreza, atrás da desigualdade social. Não é por aí, esse não é o caminho. Uhum. Professor, tem agora, mudando o assunto, na esteira desse monte de eventos que aconteceram no final do ano, né, de pós, teve agora, vamos dizer assim, a última fronteira do bolsonarismo, né, que é a posse do Tarcísio de Freitas aqui no estado de São Paulo. O senhor acha que vai terminar criando um abismo com o governo federal por conta dessas ideologias tão acirradas aí nos 4 últimos anos? Eu acho que não, né? Pelo menos no primeiro mandato, né? Pelo menos no primeiro mandato, nos primeiros 3 anos. No último ano de mandato, se o Tarcísio resolver concorrer à presidência da República, é possível que haja algum atrito, a exemplo do que aconteceu com o presidente Bolsonaro e o governador João Dória. Só que João Dória tinha uma outra postura, o Tarcísio é diferente dele, né? E também o presidente Lula, ele é diferente, ele não é assim um provocador como foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eu não vejo esse atrito nos 3 anos de mandato, né? No último ano, se houver, como eu disse, uma decisão do Tarcísio de concorrer à presidência, pode acontecer esse desentendimento na área político-institucional. Professor, para seguir nossa pauta mesmo, né, da semana, a gente teve dois fatores agora no final do ano, né, que foi a passagem, né, a morte do rei Pelé e do Papa, os dois juntos, né, um simbolismo assim mundial, né? Eu só esteve acompanhando, né? Como é que o senhor faz uma análise sobre que foi uma comoção, né, principalmente do Pelé, né? Ele foi assim, do geral, vieram 200 mil pessoas no Campo dos Santos, e do Papa também foram 70 mil pessoas, né? Como é que o senhor analisou tudo isso, né? Nesse tempo que a gente vive hoje, né, professor? De tantos desafios. Foram 2 perdas significativas para o Brasil, para a memória do brasileiro, e, inclusive, durante os jogos aí da Copa, a gente tinha saudade do Pelé, né? A camisa 10. É verdade. Que sempre estava... O senhor chegou a ver muitos jogos dele, professor Quioche? Sim, desde o tempo que eu morava no interior, né? Em 56, 58, né? Então, o Pelé começou a jogar muito jovem, de maneira que foi uma perda muito triste para todos nós, né? Era um símbolo do futebol, né? O senhor que viaja muito, já foi para o Japão, para outros países. Com a morte dele, o futebol brasileiro perde aquele brilho, né? Perde um pouquinho do seu brilho, né? E a outra morte que temos que lamentar é a do Papa Bento XVI, que morreu
aos 95 anos, né? Era o único Papa dos tempos modernos que havia renunciado ao papanato, né? E também foi a primeira vez no mundo moderno em que o atual Papa procedeu aos funerais do seu antecessor, né? Que é Verdade. Esse O Bento coisa que não XVI. acontecia nos últimos anos, né? Agora, o Professor, Papa Francisco, apesar de se locomover em cadeira de rodas, né? Por causa do ligamento que rompeu nos joelhos, ele uhum. procedeu, ele com ajuda conseguiu de bengala, conseguiu ficar de pé e fazer os últimos procedimentos do funeral do Papa Bento XVI, né? Mas É foi verdade. uma imagem bastante comovente, né? Para toda É. a comunidade religiosa, né? Professor, a gente vai ter, assim, até avisando que a gente vai passar agora, né, para quem nos assiste pela internet, sabendo que também a gente passa na TV, então a gente agora tem 2 dias, professor Quioche. Toda quinta-feira, toda quinta, 21h30 lá na TV e todo sábado também. Professor, só para encerrar, que deu um tempinho, a gente viu lá no começo do programa, na verdade, antes de começar o programa, a questão do ITBI, né? Do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e que é a obra que o senhor faz. Vamos dar uma comentada para encerrar e depois a gente encerra o programa, falando um pouquinho da obra? Então, essa terceira edição eu lancei pela Dialética, né? Antes era publicada pela Atlas. Então, ela foi inteiramente remodelada, revisada e ampliada. Então, nessa terceira edição, nós deixamos bem claro as duas espécies de imunidade que a Constituição contempla. A primeira imunidade pura é a da incorporação de imóvel em pagamento do capital subscrito. Só que, nesse caso, a imunidade fica adstrita ao valor do imóvel, valor do capital subscrito. Não teria sentido você subscrever um capital de 10 mil e dar em pagamento um imóvel que vale, digamos, 3 milhões. Não é? Então, é evidente que aí está havendo muito mais do que um pagamento. E a segunda hipótese, que é a imunidade condicionada, que é aquela transmissão de imóveis decorrente da fusão, cisão, incorporação e extinção de pessoa jurídica. Essa imunidade é condicionada, porque o adquirente não pode ter como atividade preponderante a, 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 a exploração da compra e venda de imóveis, da locação de bens imóveis e arrendamento mercantil. Então, essas duas hipóteses ficaram bem claras agora à luz da jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal. E a outra coisa que nós deixamos bem claro é a confusão que existe sempre em torno da base de cálculo do ITBI. O Tribunal de Justiça de São Paulo ele adota uma tese alternativa. A base de cálculo será o valor da transmissão ou o valor do IPTU prevalecendo o que for mais vantajoso para o erário municipal. Ora, isso não existe. Relação tributária é uma relação neutra. Não pode haver interpretação pró-fisco nem pró-contribuinte. É só pró-lege. Então, eu combato essa linha de entendimento da jurisprudência do nosso tribunal, baseado exatamente na jurisprudência que está se formando no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que base de cálculo é o valor da transmissão, mesmo porque o imposto é sobre transmissão. Ora, toda transmissão tem que ter um preço, tem que ter um valor. Esse é o valor. Facultado, evidentemente, a municipalidade, nos casos de indício de fraude, fazer a escritura por valor baixo, né? Um arbitramento com a observância do devido processo legal. Instaurar-se-á, então, um processo de
avaliação do imóvel com a participação do contribuinte. Aí sim. E a outra coisa que acrescentei, que a doutrina não aborda, e nem o Código Tributário Nacional tem qualquer dispositivo nesse sentido, é a não incidência do ITBI na dissolução, na extinção total da pessoa jurídica, quando os imóveis componentes do ativo são entregues aos sócios na proporção do capital de cada um. Isso não existe. Eu, então, estou desenvolvendo a tese de que isso não tem nada a ver com aquela imunidade condicionada da dissolução, revertendo o bem imóvel àquele sócio que integralizou na subscrição do capital. Não é? Então, isso é uma coisa. O que eu estou dizendo nessa terceira edição é uma dissolução de destinação de qualquer imóvel, independentemente de o sócio ter integralizado ou não com aquele imóvel. Nesse caso, eu estou entendendo que não há incidência do imposto. Professor, agora a gente está chegando ao finalzinho do programa e só para manter o padrão nosso, né, o padrão aqui do nosso programa, uma mensagem aqui no final do final do programa para o início do ano, para a gente poder encaixar, já que é o nosso primeiro programa, né? Bom, qual a mensagem que o senhor deixa aí para o pessoal ter força para pagar IPVA, conta de escola, acreditar que vai melhorar o Brasil agora? Walter, quando eu falei que no governo gastador, que cria despesa, eu esqueci de abordar. O titular da Advocacia Geral da União já quer criar a Procuradoria de Defesa da Democracia. Não é? O que a Advogado-Geral da União tem que ver com a defesa da democracia? Ele exerce um papel de consultor jurídico do gabinete presidencial, representando o presidente da República em juízo, quando for no polo ativo ou passivo, entendeu? Não tem nada a ver com defesa do Estado democrático, que isso cabe a outros órgãos, principalmente do Ministério Público Federal, que já existe, né? Então, como eu disse, é um governo pendente a aumentar as despesas. É verdade, professor. Mas tem um lado bom. Respondendo a sua pergunta, né? Então, como é que se vê? Vai ser um ano meio difícil para todos nós, continuar pagando os impostos, IPVA, IPTU, imposto de renda, tudo isso, porque a pandemia deixou a sua sequela na economia familiar, na economia das empresas, na economia dos profissionais liberais, afetou a todos nós, né? Agora, e vamos, não em 2023, que não dá mais tempo, mas 2024, certamente seremos surpreendidos com uma inusitada elevação da imposição tributária, por conta das infindáveis despesas que o governo está inventando uma atrás da outra. Você sustentar 37 ministérios, né? Parece que o presidente Lula loteou o país em vários feudos, né? Para cada partido ele tem um feudo, né? O tamanho do feudo depende da importância do partido, né? É verdade. A gente tem sorte de ter essa análise, senhor. Então, é muito preocupante você... Eu não digo, eu não estou me batendo pelo teto de gasto, que eu acho uma besteira isso daí. Você tem que gastar, mas o importante é a despesa qualitativa. Não é fazer despesas supérfluas, despesas que só tendem à corrupção. Isso não, entendeu? Criar um monte de órgãos, cargos em comissão, funções de confiança, isso só serve para aumentar
o potencial corruptivo. Porque esses servidores estão fora do alcance do controle hierárquico dos chefes. Quer dizer, um servidor de confiança ele tem como chefe quem nomeou. Ele não tem um chefe como tem todos os servidores públicos do nosso Estado. Entendeu? Então, é uma válvula para propiciar situações próprias para desenvolver atos corruptivos. Então, eu não vejo com bons olhos esse governo propenso a gastos, né? Fora das possibilidades da receita tributária. Professor, só para abusar da sapiência e da sabedoria do senhor, e aproveitando também, porque é um outro tema que a gente vai colocar, só uma perguntinha antes da gente finalizar. Tem essa questão do sigilo dos 100 anos, agora proposto com mais de 100 regras, até irmãs como a Globo News está colocando agora vários fatores, cartão corporativo, visita, cartão de ingresso dentro do Palácio do Planalto, tal. Como é que o senhor vê essa importância? Existe tamanha importância nessa questão de se abrir para essa questão de mostrar o que aconteceu? Ou isso é uma ação que não vai dar em nada, não interfere em nada? Essa questão de esconder por 100 anos atos públicos. Eu acho que sigilo, Walter, só deveria existir para a questão de segurança nacional. Se é para preservar a segurança nacional, tudo bem, então é um documento sigiloso. Agora, tudo mais tem que submeter ao princípio da publicidade, que livra a administração de atos de corrupção. Porque esse negócio de sigilo, de 100 anos, é só para esconder coisas inconfessáveis, coisas que, se cair no conhecimento do público, a imprensa vai noticiar e vai incomodar certas autoridades. Então, eu acho que deveria criminalizar essa conduta de quem decreta sigilo de 100 anos, sem nenhuma justificativa. Você lembra da perseguição daquele fugitivo lá que foi morto com 100 tiros? Onde que foi? Foi em Goiânia? Foi em Goiânia, isso. Então, 100 tiros. Por que sigilo por 100 anos? Por quê? Só pode ser para encobrir coisas ilegais que aconteceram, entendeu? Então, sigilo tem um cheiro da corrupção ou algo desconforme a lei, não é? E que precisa ser sepultado, precisa ser encoberto debaixo do tapete por 100 anos. Professor, eu agradeço muito. A gente vai aproveitar, inclusive, quero falar para vocês que, pela atualidade de temas que o senhor colocou, além de passar na quinta, a gente vai passar na terça também, que eu vou aproveitar para o outro programa, viu, professor? Então, deixa uma mensagem, de final do programa, então, porque a gente vai voltar, né? Mas com tudo isso, né, Walter, a vida continua, devemos encarar com otimismo, né? E aceitar as adversidades, né? Com certa naturalidade, porque isso faz parte da vida também, né? Verdade, professor. É uma honra estar com o senhor aqui. Então, já para dizer para o senhor, para quem nos vê aqui, que vai passar 3 vezes, então, porque ficou tão boa a entrevista, professor, que eu vou aproveitar na terça-feira também. Terça, 14 horas também. Professor, um abraço para o senhor, um abraço para quem nos assiste. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amor, onde é que tá o coador de café, hein? Esse tá em cima. Ô pai, dá pra ir pra escola? Existem maneiras mais fáceis de se prevenir contra o mosquito da dengue. Tire o prato dos vasos de planta, guarde os pneus em locais cobertos e vire as garrafas que ficam no quintal. Não acumule entulhos e feche bem as caixas d'água. Vamos juntos combater o mosquito todos os dias. Prefeitura de São Paulo. Peraí.
Eu estou aqui na posse do governo hoje de São Paulo, meu amigo Siglione. Siglione, fala um pouquinho sobre essa posse de hoje, mostrar um pouco para as pessoas aí esse momento importante para a cidade de São Paulo. Então, hoje é posse do governador que está aí levantando uma cadeira, né? Vai estar à frente de uma cadeira de 20 anos que o PSDB cuidou, né? São Paulo é o maior estado do país. Iniciar desejando um excelente 2023 para todos vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. Dê saúde, que é o mais importante. Dê paz, sabedoria e vitórias. Começar cumprimentando a minha mulher Cristiane, meus filhos Matheus e Letícia, minha mãe Maria Alice. Fez um sacrifício grande para estar aqui comigo hoje. Obrigado, mãe. Acho que é uma esperança para São Paulo? É sempre, a democracia é uma esperança, a renovação dos quadros da política na questão do executivo é sempre um caminho melhor, né? Novas direções, novas ideias que se integram com ideias já feitas, né? Uma pasta com orçamento maior do Estado, mais de 5 milhões de alunos, né? Estão beirando a isso. Como é que o senhor vê frente à sua escola? O senhor que já foi, inclusive, já trabalhou na secretaria, foi secretário de outro estado, né? Olha, o foco da gestão vai ser na aprendizagem. O aluno tem que aprender mais. Para isso, a qualidade da aula é essencial. Para a qualidade da aula, você precisa apoiar o professor, ajudar o professor, reconhecer o professor. Então, em geral, o que acontece? O professor está muito sozinho. Ele tem pouco apoio hoje, pouco suporte. Criam-se disciplinas novas, conteúdos novos, só que o professor ele não recebe esse apoio. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai centrar, vai colocar toda a força da secretaria, das diretorias de ensino para o apoio pedagógico às escolas e aos professores. Secretário, mais uma pergunta com relação à defasagem provida da Covid, né? O baixo índice que teve o Saresp e a prova nacional. Como é que o senhor pensa em retomar? Então, em primeiro lugar, aulas de reforço. Então, reforço escolar para aqueles alunos que mais precisam. Você não pode atrasar o que todos os alunos aprendem. Alguns alunos evoluíram, outros ficaram para trás. Esses que ficaram para trás, você precisa dar mais aulas, mais conteúdo para eles. Então, é isso que a gente pretende fazer. Aula de reforço forte em todas as escolas. Bom, uma secretária de comunicação, acho que em 20 anos eu não tinha ainda estado com alguém. Né? A gente que é da mídia quer saber, Laís, como é que vai ser essa relação da imprensa paulista com o governo do estado? Olha, o nosso trabalho vai ser de parceria. A gente precisa da imprensa e da publicidade para dar todo o espaço para que o que for tudo for feito de bom pelo governo chegue até as pessoas, para que as pessoas conheçam o nosso trabalho, mas também a gente vai estar a postos para responder sobre todos os questionamentos. A gente vai ser cobrado e a gente está pronto para responder sobre tudo isso. E uma coisa muito importante para a gente estabelecer hoje é a seguinte: o governador Tarcísio, ele recuperou o status de Secretaria de Comunicação para a Secretaria de Estado. Ela hoje passa a ser novamente a Secretaria de Estado, até o momento era a Secretaria Especial de Comunicação. Isso nos dá mais espaço para ter uma melhor estrutura, para fortalecer a comunicação e a importante sinalização de como a comunicação vai ser tomada agora. A relação com os veículos menores, que são os jornais de bairro e tal, ela foi um pouco descontinuada nessas gestões. É um foco de vocês? Olha, é muito importante que a comunicação chegue em todos os lugares, chegue nos bairros, chegue no interior. E a gente vai trabalhar para isso. A gente tem que trabalhar com os veículos grandes, médios e pequenos. Isso está no nosso radar. Tem uma importância muito significativa para a gente. E pode ter certeza que a gente vai ter um olhar especial para tudo isso. Boa sorte, secretário. Deputado, como é que vai ficar a relação Estado de São Paulo-Brasília e agora também seu filho frente a uma secretaria aqui no Estado de São Paulo? Eu acho que a relação São Paulo-Brasília será sempre uma reunião, uma coisa saudável, até porque os estados hoje são entes federados, então um depende do outro. Eu acho que São Paulo arrecada, manda o recurso para Brasília, Brasília precisa mandar o recurso para São Paulo. Então, na realidade, na relação política, o que nós precisamos é ter um autoentendimento, porque, acima de tudo, tem um povo, tem uma população que precisa dos recursos que ela paga de impostos para serem investidos na sua própria região, na sua saúde, na sua educação e assim por diante. Eu acho que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governador Tarcísio também estarão se entendendo bem para que São Paulo e o Brasil possam continuar avançando. Deputado, é de expertise do senhor a questão tributária do Estado. O senhor citou bem, de outra entrevista, que o Estado manda muito dinheiro em impostos e não volta para São Paulo. Essa retomada
com o Tarcísio e essa gestão nova seria possível? Na realidade, essa é uma luta antiga, que São Paulo é o estado que mais produz, que mais manda recursos para Brasília. Infelizmente, o retorno disso ainda é muito pequeno no estado. Mas eu tenho certeza que nós vamos ter uma reforma tributária, nós vamos ter um momento mais estável politicamente para que a gente possa fazer isso. Hoje a posse do governador Tarcísio foi prestigiada, são vários partidos a conglomerar a base do governo dele, né? Um secretariado mais técnico, mas que tem grandes nomes na área da política. Você viu a questão da comunicação? Desculpa que eu te cortei, mas é a comunicação, hein? A Laís, ela é uma jornalista mesmo, diplomada do estado da Bahia, e tem contribuído bastante, não só na campanha, também no relacionamento com a mídia, né? Pequena, média e grande. Eu tenho conversado com as instituições e tenho dito que hoje a comunicação é um dos pontos mais importantes para o desenvolvimento de qualquer instituição. Eu acho que para o desenvolvimento de um governo, do país, da nossa sociedade, das empresas, do comércio em geral. Qual que é a sua opinião em relação a isso, hein? Desenvolvimento em todos os setores. Tá bom. Então tá. Relacionado a todos os setores, o estado de São Paulo, ele é o grande anfitrião do país, né? A gente carrega 1/3 do PIB. E desenvolvimento econômico, ou industrial, ou agrobusiness, é uma situação que em São Paulo leva muito bem. Quem não conhece o interior, que a gente tem o maior agrobusiness, as maiores feiras, né? O desenvolvimento das capitais, né? E agora também, aqui pelo governo do Tarcísio, também o do agronegócio ligado a linhas férreas. Isso é bom. Na sua opinião, comunicação é sinônimo do quê? Comunicação é sinônimo de bom relacionamento e de democracia. Então fica a mensagem para você aí que está à frente das instituições, do comércio, de serviços e tudo mais, trabalhar a comunicação. Eu acho que em 2023 a comunicação ela vem com força ainda maior. Sim, estamos na década da comunicação, seja pelas redes sociais ou pelo relacionamento interhumanos. Sociedade da Informação, comunicação vem com a gente. Não vamos parar, né? 2023, vamos entrar aí com bastante força. Dia 1. E agora as notícias vindas lá do alto. Helena, o que temos por aí? Luiz, temos o período de chuva se aproximando, por isso a cidade de São Paulo se prepara, limpando córregos e galerias, fazendo a poda de árvores, mantendo bueiros e bocas de lobo limpos. E olha só, além dos 47 piscinões em atividade, monitorados em tempo real, e mais 5 já em obras. E para ajudar a evitar alagamentos, a gente faz a nossa parte, colocando o lixo na rua sempre próximo ao horário da coleta. Ativando o modo avançado de desenvolvimento do cenário. Alterando cores do personagem. Alterando iluminação. Upgrade de arma. Filho, vai estudar até a tarde hoje? Oi, pai. Ainda faltam 20 minutinhos de aula, tá? Ó, eu vou terminar essa etapa de criação do meu jogo e já vou pra cama, tudo bem? Beleza, filho. Tá ficando incrível, hein? Arrebenta na tua saga. Valeu. I've been holding back tears, running through back beers and alone in my bed. You know why I'm afraid of change. I guess
Find someone that loves you better than I do, darling, I know. 'Cause you remind me every day I'm not enough, but I still stay. Feels like a lot, I just try to get by while I die inside. I don't know nothing's wrong, loving you being one, but I can't move on. You know I'm afraid of change. Guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone that loves you better than I do, darling, I know. 'Cause you remind me every day I'm not enough, but I still stay. If you want me to leave, then tell me to leave, and baby, I'll go. Day. I'm not enough, but I still stay. been the grounds.
One, two, three. Hold on to the turn, the currents we share, glide me toward you. No, something's left. Wait on your love to dream of the references with ones that are worthy of my precious life, but there's no need to forget it's cheap love. I put myself in, and then you should include it in my morning thank yous. It reminds me where I have been, because who would I be if I hadn't experienced this whole story? There are scars, it's crystal clear, but I know expose them with glory. And though I still repeat some old patterns, I'm learning to leave them behind, no longer attached to what was, not searching for something to find. So I'm sorry if you sometimes bad price for the cheap, cheap love of mine. But stick around and with some patience, I will make it worth your time. So I am sorry for this cheap love of mine, but stick around, I'll be better this time.
ativando o modo avançado de desenvolvimento do cenário, alterando cores do personagem. Alterando iluminação. Upgrade diário. Filho, vai estudar até tarde hoje? Oi, pai. Ainda faltam 20 minutinhos de aula, tá? Ó, eu vou terminar essa etapa de criação do meu jogo e já vou pra cama, tudo bem? Beleza, filho. Tá ficando incrível, hein? É. Arrebenta na tua saga. Valeu. Uma pasta com orçamento maior do Estado, mais de 5 milhões de alunos, né, estão beirando a isso. Como é que o senhor vê frente a essa escola? O senhor que já foi, inclusive, já trabalhou na secretaria, foi secretário de outro estado, né? Olha, o foco da gestão vai ser na aprendizagem. O aluno tem que aprender mais. Para isso, a qualidade da aula é essencial. Para a qualidade da aula, você precisa apoiar o professor, ajudar o professor, reconhecer o professor. Então, em geral, o que acontece? O professor está muito sozinho, ele tem pouco apoio hoje, pouco suporte, criam-se disciplinas novas, conteúdos novos, só que o professor ele não recebe esse apoio. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai centrar, vai colocar toda a força da secretaria, das diretorias de ensino para o apoio pedagógico às escolas e aos professores. Secretário, mais uma pergunta com relação à defasagem provida da Covid, né? O baixo índice que teve o Saresp e a prova nacional. Como é que o senhor pensa em retomar? Então, em primeiro lugar, aulas de reforço. Então, reforço escolar para aqueles alunos que mais precisam. Você não pode atrasar o que todos os alunos aprendem. Alguns alunos evoluíram, outros ficaram para trás. Esses que ficaram para trás, você precisa dar mais aulas, mais conteúdo para eles. Então, é isso que a gente pretende fazer. Aula de reforço forte em todas as escolas.